Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa meta 16 de língua portuguesa, apostila de gramática, veremos relato de viagem, diário e o uso da vírgula. Bom, relato de viagem é um tipo de texto que tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Normalmente, esse tipo de texto é organizado de uma forma sequencial, ou seja, de acordo com o que os fatos ocorreram, linguagem subjetiva, uso da primeira pessoa e verbos no passado. Sabe que relato de viagem pode ser publicado em livros, jornais, revistas, dentre outros. Quando eu digo linguagem objetiva, você tem que pensar naquela linguagem imparcial, aquela linguagem que tenta demonstrar apenas aquilo que você está vendo de uma forma bem realista, sem acrescentar nenhuma opinião. Já quando eu falo em descrição ou linguagem subjetivas, tem que pensar na valorização da sua opinião, dos seus sentimentos, das suas emoções, certo? As características de uma descrição objetiva é uma linguagem direta, neutra, valorizar a imparcialidade, ou seja, só contar aquilo que você está vendo, sem acrescentar informação, transmitir detalhes daquilo que você vai descrever, utilizar substantivos concretos e ainda vai utilizar a linguagem aí com o mesmo sentido que ela tem, que ela possui no dicionário. Você não vai atribuir um outro sentido para essa linguagem. Já a descrição subjetiva, você tem uma interferência emocional e por isso você tem uma transmissão da sua visão pessoal, da sua opinião. Quando a gente está colocando a nossa impressão, a gente utiliza normalmente muitos adjetivos, substantivos abstratos e a gente pode fazer isso numa linguagem mais poética, certo? Agora, falar um pouquinho para vocês do diário pessoal, que é um texto escrito em primeira pessoa, predominantemente, e que vai mostrar as experiências e os sentimentos vividos pela pessoa que está escrevendo. Tem como estrutura cabeçalho, vocativo, que é a pessoa a quem você destina o diário, o texto, corpo do texto e assinatura. O tempo também normalmente é o passado, porque você vai narrar coisas que já aconteceram com vocês. Bom, o diário ele é informal, né, porque você está escrevendo para o seu próprio diário, que no caso você mesmo que vai ler. É subjetivo. Você tem normalmente aí referentes afetivos. Você vai ter uma espécie de sinceridade, certo? Você pode tanto fazer um diário longo ou um diário curto, com períodos longos ou períodos curtos. As páginas do diário normalmente vêm com datas. Os diários podem ser reais ou fictícios. Pode conter ou não a sua assinatura. Linguagem, como eu disse, predominantemente na primeira pessoa e verbos no passado. Pretérito perfeito é passado simples, lembrem disso. Pode ou não ser dirigido a alguém e eu posso ou não publicar. Quando eu digo vocativo, você tem que pensar na pessoa com quem você está falando. No caso do diário, o vocativo é o próprio diário. Então, você falaria algo como querido diário, amado diário, porque você está destinando isso para o próprio diário. A data é o dia que você está escrevendo, o desenvolvimento é tudo aquilo que você vai escrever, o seu texto em si, e, por fim, a assinatura. Aqui eu tenho um exemplo de diário, que é do diário de Anne Frank, certo? Sai do diário, vou falar um pouquinho da vírgula. Bom, toda vez que nós escrevemos um texto, nós utilizamos sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação são empregados para dar expressividade aos textos, por exemplo, para demonstrar a entonação de uma fala. Agora a gente vai estudar a vírgula, que é utilizada para organizar as ideias de um texto e representar pequenas pausas. Como que a gente vai usar essa vírgula? Para isolar uma palavra ou uma frase explicativa. Olha o exemplo. Essa cidade, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza, é mesmo uma delícia. Veja que onde fica uma das 7 maravilhas da natureza, isso é uma explicação de qual é a cidade. Quando eu estou explicando, eu coloco entre vírgulas. Quando eu tenho expressões e uma enumeração, veja lá o exemplo. Visitei as cataratas, vírgula, o Parque das Aves, vírgula, o Ecomuseu de Itaipu e o Vale dos Dinossauros. Estou dando aqui vários elementos numa lista, numa enumeração. Separa esses elementos por vírgula. Posso usar vírgula ainda para separar nome da localidade e da data. Foz do Iguaçu, vírgula, 10 de janeiro de 2019. Então, a vírgula separa nome da localidade e da data. Para chamar uma pessoa, vocativo. Vó, essa cidade. Então, toda vez que você fala em chamamento, você pensa em vocativo, tá?
outras situações em que a gente pode utilizar a vírgula? Bom, a gente pode utilizar a vírgula para isolar expressões explicativas, como, por exemplo, as expressões isto é, ou seja, ou melhor, quer dizer, aliás. Olha o exemplo lá. Seu computador precisa de uma boa proteção. Isto é, de um bom antivírus. Então, estou isolando essas expressões explicativas. Para isso, vou utilizar a vírgula. Posso ainda utilizar a vírgula para isolar os elementos que compõem um endereço, como no exemplo. Olha lá. Procure-me no meu escritório, vírgula, na Avenida Bom Sucesso, vírgula, número 130, vírgula, quinto andar, vírgula, sala 502. Tranquilo, pessoal? A meta de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós sanamos todas elas na nossa aula online. Beijo grande e até mais!